Olá, meus amigos do canal Critica Brasil! Como sempre, eu faço esses vídeos respondendo alguns questionamentos daqueles que sempre estão por aqui, mas que não gostam de mim. Vamos lá. Vá, Moreno. Primeira pergunta aí, qual é? Aquias, por que você fala mal dos evangélicos que votaram no Bolsonaro? Por que eu falo mal dos evangélicos que votaram no Bolsonaro? Porque dos evangélicos que votaram no Bolsonaro tem três tipos. Os evangélicos que acreditaram, né, no Bolsonaro, que quiseram voto de mudança. Os evangélicos que votaram no Bolsonaro por causa do Silas Malafaia, do Marco Feliciano. E os evangélicos que não conhecem, né, de política. Mas os evangélicos que votaram nele por causa do Marco Feliciano, do Magno Malta e do Silas Malafaia, é desses que eu critico, porque esses, não é, votaram de abestado mesmo, porque acreditaram nesses caras aí que não querem nada com a vida social, não querem ajudar ninguém não, só querem se enriquecer. É desses que eu falo mal, dos outros não, cada um vota quem quiser. Próxima pergunta, moço. Aquias, você não tem medo do Bolsonaro? Cuidado, hein? Medo do Bolsonaro? Não, medo do Bolsonaro eu não tenho. Eu tenho medo de fanáticos que votaram no Bolsonaro. É dos fanáticos que eu tenho. Dos que fazem do Bolsonaro um monstro, uma besta ou alguma coisa assim parecida. É dos fanáticos que eu tenho medo. Dos dogmáticos que eu tenho medo. Porque esses são capazes de tudo. Pelo dogmatismo que tem, pela loucura que tem. Não é? O Bolsonaro não tem medo, é presidente da República. Entende? Foi eleito democraticamente, né? Posso não concordar com ele, mas 57 milhões de pessoas concordaram, entendeu? Agora, medo dele, da pessoa dele eu não tenho, não é? Tenho medo daqueles que o seguem, tenho medo daqueles que estão por ali, tenho medo de um trouxinha, não é, que ovaciona tanto ele, capaz de bater em alguém, né, por causa dessa ideia, capaz de atirar em alguém. É desse que eu tenho medo, é do fanático que eu tenho medo. Daquele que quer que eu me torne da igreja dele, daquele que eu só sou bom se for da igreja dele, daquele que eu só sou igual a ele, bacana, só sou aceito por ele se pensar do jeito que ele pensa. É de tipo de pessoa dogmática que eu tenho medo. Aquele que é vegetariano e quer que eu seja, porque senão eu não vou para o céu, eu vou para o inferno. Aquele que come carne quer que eu coma carne também, senão é do mesmo jeito dele. Aquele que não sabe ver um homossexual que quer bater, quer espancar. É desse tipo de gente fanática. É desse tipo de gente que eu tenho medo, dogmático. Eu nem converso. Desse pessoal sai perto, porque você não tem como conversar com pessoas dogmáticas. É desse que eu tenho medo. Aquias, você se acha, né? A tua igreja não é a mais certa do mundo, não. Fala isso também. Você se acha, eu me acho? É o seguinte, gente. Meu pai sempre falava uma frase para mim que eu volto a repetir para vocês aqui. A única pessoa que você não deve falar mal é de você mesmo. Você tem que se valorizar. Não é questão de que eu me acho. Eu não acho que eu me acho. Entendeu? Acho que eu falo algumas verdades que as pessoas não gostam de ouvir. E outra, você já viu falando que a minha igreja é a certona do mundo? Já viu? Me mostra um vídeo dizendo isso. Eu nunca falei. Minha igreja tem virtudes e tem defeitos como todas as igrejas, não é? E outra, quem salva é Jesus. Placa de igreja não salva ninguém. Você nunca vai encontrar eu falando isso. Entende? Todo mundo sabe da igreja que eu sou, mas eu nunca disse que a minha igreja é melhor do que nenhuma, né? Se você é católico, se é evangélico, se é pentecostal, seja o melhor que você pode fazer. Entende? Não acho que a minha igreja seja melhor nem pior do que ninguém. É uma igreja, como todas as outras, né? Que acerta e erra. Aquias, por que você vive falando mal do Bolsonaro? Você tem inveja dele? Gente, vocês confundem criticar a política do Bolsonaro com falar mal do Bolsonaro. Eu nunca falei mal do Bolsonaro. Alguma vez você já me viu falando, dizendo que Bolsonaro é mau marido, que Bolsonaro foi mau pai, que Bolsonaro é isso e aquilo? É o seguinte, o Bolsonaro é uma figura pública. Eu critico nas medidas que estão tomando. Eu não critico como vida pessoal, eu não conheço o Bolsonaro. Eu não conheço como ele é com os filhos, quem pode falar isso é os filhos dele. Eu não conheço como é que é com a esposa dele. Acredito que seja um bom pai, um bom esposo. Eu critico a figura do Bolsonaro quanto personalidade pública, quanto pessoa pública, quanto o que ele falou. Entende? Se o que ele falou não é verdade, não vai perseguir, eu até acho que é um personagem, né, da questão política. Mas ele, quanto pessoa, eu nunca falei isso. Eu nunca falei mal do Bolsonaro em si. Vocês têm que saber separar uma pessoa, a crítica a uma pessoa e a admiração que você tem para ela com quanto gente, entendeu? Particular. Uma coisa eu critico o Bolsonaro nas questões públicas. Quando, por exemplo, vai querer privatizar todas as empresas, eu não concordo com isso.
Quando fala em perseguir de vermelho, os petistas que não concordam, isso eu discordo, entendeu? Então, discordo dele, critico ele nas ideias que ele tem. Mas quanto pessoa, ele pode ser até uma figura boa lá, legal na casa dele. Então, por favor, não me digam isso. Entendeu? É como se você... Agora, o problema das pessoas é o seguinte, como elas odeiam o Lula, têm raiva da pessoa Lula e não da política do Lula, elas acham que eu tenho que ter raiva do Bolsonaro para poder criticar as ideias dele. Não tem nada a ver. Eu posso muito bem ser amigo do Bolsonaro, mas criticar o que ele está fazendo de errado, gente. Isso não tem nada a ver. Separem trabalho da vida pessoal das pessoas. Tem mais algum? Por que você insiste em defender comunista? Isso não dá certo em lugar nenhum. Eu defendo comunista? Qual é o comunista que eu defendo? Você conhece algum comunista aqui no Brasil? Eu não conheço nenhum. Comunista não existe. Né? Só existem as ideias comunistas. Não existe comunista em canto nenhum. Aqui o comunismo, na verdade, só existia na época dos índios primitivos que viviam em aldeia, não é? Ou daquele pessoal lá de Atos, no capítulo 2, que vendiam suas coisas e dividiam. O comunismo não existe, na verdade. O que existe é uma propaganda subliminar falando mal desse negócio de comunismo. O comunismo é partilhar do que é seu para os outros. O comunismo, na verdade, a essência dele é distribuir, não é? Tudo para todos. Então o comunismo de verdade não existe no Brasil. E ninguém é comunista aqui no Brasil. O que as pessoas defendem é o socialismo, que seria o Estado, né, prover para as pessoas muito mais do que vive. Porque você trabalha numa empresa, por exemplo, você recebe aquele salarinho de miséria. O socialismo fala que você deveria participar do lucro da empresa. É isso. Então, pessoas confundem comunismo com socialismo. É uma coisa não tem nada a ver. Entendeu? O socialismo seria essa partilha, não é? Aí que o Estado tomaria conta dessas empresas e as empresas então iam dar, além do salário, um lucro também para todos os trabalhadores. E o comunismo seria o fim da propriedade privada. Isso nunca vai acontecer, é verdade. Então eu não defendo comunista nenhum. Lula não é comunista. Entendeu? As ideias dele são ideias sociais. Tanto é que ele foi presidente do Brasil durante 8 anos. Vocês viram o comunismo? A bandeira virou vermelha? Aconteceu alguma coisa diferente? Não. Aconteceu a distribuição de renda, que é o que vocês ficam falando aí. A gente não defende o comunista, nem nada dessas coisas, não é? E outra, se defendesse também não seria errado. O comunismo, na essência, é muito bom. O problema é que fazem coisas absurdas em países que você acha que isso é comunista. Não, o comunismo não existe mesmo, não. Existiu há algum tempo. Mas hoje, infelizmente, não é assim. Eu sou capitalista e defendo que o Estado, não é, tem que ser um Estado melhor, tem que ser, eu diria, mais humano com as pessoas. É isso que eu defendo. Então, por favor, se você quer entender o que é comunista, estude mais um pouco. A gente não defende comunista. Nós defendemos pessoas que querem o bem da humanidade. Tem mais alguma? Não. Critica Brasil, falando a verdade, doa a quem doer. Tchau, pessoal.